Será que todos no mundo vivem fora do seu verdadeiro estado natural? No vídeo de hoje, eu quero te levar para um capítulo que, para mim, é um chamado de volta. Não uma volta para trás, uma volta para o nosso verdadeiro centro de equilíbrio, o centro de razão, que é o raciocínio. Uma volta para aquilo que o livro chama de natural. O simples que não fere, o caminho que não pede prejuízo de ninguém. A direção que tira, sim, o vivente da ilusão material. Salve! Eu sou o Luiz Rodrigues, estudante do livro Universo em Desencanto. E no vídeo de hoje, a gente entra num capítulo que eu gosto muito, chama Todos no Mundo Fora do Natural. Eu gosto muito desse capítulo porque ele não fica na teoria. Ele fala como quem olha para o mundo e diz: vocês estão cansados, e estão cansados porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. O texto começa forte. Ele diz que muita coisa é condenada pelo astral superior, e eu, como estudante, prefiro ler isso com bastante calma. Não como ameaça, mas como lei de consequência. Quando o vivente adota o que é mal com persistência, ele colhe o amargo dessa escolha. Pois a semeadura é livre, mas a colheita não, ela é obrigatória. Quem semeia o amor, colhe o amor. E quem semeia ventos, colhe sim tempestades. E então ele aponta uma ironia humana que a gente vê todo dia. Quando se fala de coisas naturais, muita gente chama isso de erro e, ao mesmo tempo, vivendo no erro, diz que está certa. Na minha leitura, aqui, o capítulo está nomeando, vamos dizer, um vício da vida moderna. A gente se acostuma tanto ao torto que o direito começa a parecer ingênuo. A gente se acostuma tanto à pressa e à malícia que o simples começa a parecer fraco, quando não, ele é forte. E aí vem uma frase que é quase uma pedra fundamental. Com a natureza ninguém pode. O natural vence sempre, porque não existe nada mais poderoso do que a natureza. Quando eu leio isso, eu penso assim: você pode discutir com o tempo, mas você perde. Você pode discutir com as consequências, mas você perde. Você pode fingir que a vida não tem retorno, mas você perde. E o capítulo diz: quem protesta as coisas naturais protesta a própria felicidade e acaba condenado por si mesmo. Sim. O texto descreve o vivente numa avalanche de erros, sofrendo, confuso, invertendo as coisas, chamando certo de errado e errado de certo, e dá o retrato de um mundo de aparências. Civilização, educação, meio, tudo aparência. E daí o vivente sofre e chega a dizer: não creio em Salvador algum, porque quanto mais eu imploro, mais eu sofro. E eu acho esse trecho muito humano, porque ele mostra o desespero de quem pede ajuda, mas ainda não sabe como viver de um modo compatível com aquilo que ele está pedindo. E então, o capítulo faz um movimento que eu considero o coração prático desse texto. Sigam pelas ordens naturais em primeiro lugar e deixem o vosso natural, esse natural deformado, aprendido, viciado, em último lugar. E ele crava: tudo que é natural só faz bem e não faz mal, pois o que é natural é tudo aquilo que pode ser sem prejudicar ninguém. Eu gosto muito dessa definição, porque ela tira o natural do campo do sentimental e coloca no campo do ético. Natural aqui não é capricho. Natural é aquilo que não pede o mal. Depois o texto diz: o vosso natural é mau e por isso vivem sofrendo. E eu, como estudante, entendo isso como uma crítica à nossa própria condição de seres humanos, deformados, fora do nosso estado natural
que é de corpos de energia de massa cósmica, pura, limpa e perfeita, habitantes do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, onde todos são eternos. Então não é uma condenação de uma ou outra pessoa como um indivíduo, digamos. O ponto é o seguinte: o vivente, fora do natural, vive de contradição, e contradição cansa. A vida material é a contradição maior, pois morremos sem querer morrer, pois não estamos, repito, no nosso verdadeiro estado natural. O capítulo afirma que o astral superior não atende a quem não sabe o que diz, a quem não sabe o que quer, por não conhecer o seu verdadeiro natural. E que o racional superior e o astral superior atendem sim pelos modos e métodos naturais. E eu leio isso como um chamado à clareza interior. Não é só pedir, é alinhar o modo de viver de acordo com aquilo que se pede. Ler, reler, divulgar, colaborar com a fase racional. A fase em que todos vão conhecer sim o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e saber como voltar para ele. Em seguida, o texto reforça: o astral superior não aceita o que não é natural. O direito está na base natural das coisas. Fora do natural, tudo é errado. E dentro do natural, tudo é direito. E aí vem uma das frases mais bonitas do capítulo. E eu faço questão de repetir com muito carinho, porque ela é diplomática e, ao mesmo tempo, universal. O natural é tudo aquilo que pode ser sem prejuízo de ninguém. Essa definição é uma régua limpa. Isso é paz em forma de princípio. Se algo só se sustenta prejudicando alguém, esse algo já nasceu torto. O capítulo diz: por a natureza ser superior a tudo e a todos, o dever de todos é guiar-se pelas regras naturais do bem fazer, para bem receber, plantando assim para si mesmo. Depois ele descreve o mundo implorando. Muita gente pedindo aos invisíveis do astral superior para ser contemplada, para ter o que acha que tem direito. E por não ser contemplada, sofre de todo jeito, sem notar que o problema estaria em não adotar o verdadeiro natural. E aqui entra aquela palavra delicada: obediência. Eu, como estudante, faço questão de dizer: eu não leio isso como, digamos, obediência religiosa, de medo ou coisa do tipo. Eu leio como disciplina de método, como coerência com as regras naturais. O texto diz: aos obedientes tudo daremos. E completa: em outras palavras, sem fazer por onde, nada feito. Ou seja, isso aqui é responsabilidade, é coerência, é plantar o que colher. E o capítulo lista esse método com uma beleza impressionante: obediência, persistência, calma e simplicidade. Ser benfazejo e prudente em todos os pontos de vista, pois não adianta o vivente ser insolente, imprudente, porque vira um perturbador de si mesmo. Mais adiante, o texto vai tocar em signos, planetas, influências, como uma linguagem do capítulo para falar de variações e correspondências da formação. Eu não transformo isso em numa sentença sobre felicidade ou infelicidade de ninguém. Eu recebo como parte do modo do livro descrever um mundo de influências e sim, de diferenças. Então, se eu tivesse que resumir o espírito desse capítulo numa única frase, eu diria mais ou menos assim: o sofrimento cresce quando a gente chama de normal aquilo que é viver fora do natural. E o equilíbrio começa quando a gente adota, sim, uma regra simples, aquilo que pode ser sem prejuízo de ninguém, e foca nisso como método. E aqui então
vai o meu convite. Como estudante mesmo, leia esse capítulo, leia com calma. Ele tem dureza? Sim, mas é uma dureza que tenta te devolver para um lugar mais limpo, claro, puro e perfeito, um lugar interior. Se você estiver cansado de viver torto, esse texto é uma mão estendida, do jeito do livro, firme, mas querendo clareza. No próximo vídeo, a gente segue aprofundando esse eixo natural, método, constância e prática. Porque essa temporada 2 inteira está construída para tirar você da ilusão e colocá-lo na direção da fase racional. Brilhantes dias, brilhantes horas e brilhantes passos no caminho do bem que é racional. Eu agradeço a sua atenção e convido você a me acompanhar também todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite, na web rádio União Racional, onde eu apresento o quadro Recortes Racionais no programa Portal Aberto com Orestes e uma turma muito especial de estudantes do livro Universo em Desencanto. Sim, e aproveite também para ouvir o rap dos Filhos do Racional Superior e as músicas do projeto Mundo Racional na sua plataforma de áudio favorita. Até o próximo vídeo. Salve!